Uma segunda questão tem que ver com os processos especiais. De facto, o nosso projeto de lei prevê, aliás, o Sr. Deputado Hugo Velosa limitou-se a fazer a referência àquela parte da norma que nós propomos em que seja necessário desenvolver medidas legislativas, mas a norma que propomos tem uma outra metade que é mais significativa, que é a disponibilização dos meios necessários à concretização destas reformas, destas alterações. Porque mais do que alterações legislativas, julgamos nós que para a boa concretização das alterações que já estão neste momento em cima da mesa, aquilo que é necessário é que o sistema judicial disponha de facto dos meios adequados à eficácia dessas alterações legislativas. E portanto, temos consciência de que a celeridade da justiça depende em primeira mão da boa qualidade das leis, mas depende indiscutivelmente da existência dos meios necessários à concretização dessas leis. Em relação aos processos especiais, até, digamos assim, divergindo de propostas que parecem ser de acolhimento generalizado, a opção do PCP não foi a do alargamento da possibilidade de utilização dos processos especiais, particularmente do processo sumário, a crimes de maior gravidade. Aliás, constatando que hoje as dificuldades que existem nos nossos tribunais em relação à utilização dos processos especiais traduzem precisamente a não utilização com a generalização que poderia ser verificada, a não utilização dos processos especiais, particularmente do processo sumário, nós consideramos que aquilo que é necessário em relação aos processos especiais é garantir uma generalização da utilização dos processos especiais, não alterando a referência aos tipos de crime que já hoje estão previstos, porque a realidade que constatamos nos tribunais é que, tirando condução em estado de embriaguez, condução sem habilitação legal e poucos crimes mais, é de facto esta a limitação da utilização do processo sumário. E, portanto, entendemos nós que aquilo que é necessário é garantir uma generalizada utilização dos processos especiais, já nos crimes em que já hoje essa utilização está prevista, e por isso prevemos algumas soluções que entendemos nós podem garantir essa generalizada utilização dos processos especiais, particularmente do processo sumário. E uma das medidas que nós consideramos de que pode ser de maior eficácia é precisamente o alargamento do prazo dentro do qual os processos especiais podem ser utilizados. Porque muitas vezes aquilo que determina o julgamento de um processo em processo comum, de um crime em processo comum ou em processo sumário, é a impossibilidade da agenda do tribunal não permitir que o julgamento possa ser realizado nos prazos que estão previstos para a utilização do processo sumário. E, portanto, julgamos nós que não excessivamente os prazos para a utilização desses processos especiais pode garantir-se com maior celeridade o julgamento de crimes em que já hoje é possível a utilização dos processos especiais. E, portanto, gostaríamos de saber se, deste ponto de vista, a solução que propomos é ou não, para a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é ou não uma boa solução, é ou não uma boa opção, e se há outros caminhos que podemos trilhar e que devemos trilhar nesta matéria. Uma última questão tem a ver com a sentença oral e com as considerações que o Dr. António Latas aqui nos deixou relativamente à ininteligibilidade da decisão que pode resultar da remissão dos factos provados para a acusação e para a contestação. Porque, de facto, essa é uma das nossas preocupações em matéria de reformulação da sentença, porque nós julgamos que é, de facto, necessário fazer corresponder a um processo, particularmente no âmbito dos processos especiais, portanto, processos em que a produção de prova está relativamente facilitada e que, portanto, a prova do crime pode ser relativamente facilitada, entendemos que deve corresponder a essa situação, deve corresponder uma sentença que seja também, digamos assim, de mais fácil produção e, portanto, com reduzidas exigências do ponto de vista formal, portanto, com menos formalismo. Obviamente que a inteligibilidade da decisão é uma condição fundamental para a boa administração da justiça. E, portanto, é fundamental que, digamos assim, não haja um aligeiramento da sentença ao ponto de ela se tornar ininteligível. E registamos com boa nota esse reparo que nos fez. Gostaríamos de saber se tem alguma proposta em concreto que permita garantir estes dois desideratos, digamos assim. Da simplificação da sentença, portanto, digamos assim, de alguma desformalização da sentença, que corresponda também à maior facilidade de produção de prova no âmbito dos processos especiais, e que garanta simultaneamente
que a decisão é inteiramente compreendida por aqueles que são os seus destinatários, particularmente pelo arguido, e, sobretudo, que dessa desformalização não resultam problemas depois em sede de recurso da decisão que é proferida em primeira instância. Portanto, gostaríamos de saber se tem alguma proposta em concreto que corresponda àquela objeção que aqui nos deixaram relativamente à indicação dos factos provados por mera remissão para a acusação, para a contestação.